Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação. Estamos falando acerca do psicólogo da psicologia cultural, Alexei Leontiev. E eu falei nos vídeos anteriores acerca das críticas que ele faz aos testes, enfim, comentei a obra Atividade e Consciência de Leontiev, Relação Psicologia e Sociedade, entre outras coisas. Na página 12, estarei comentando com vocês a obra Atividade Consciente e Personalidade, uma obra dirigida a pesquisadores que querem saber qual que é a função da psicologia, o que a psicologia deve buscar. E ali, já na página 13 da apostila que eu lhes enviei, uma frase bem provocadora, que diz assim: no mundo moderno, a psicologia preenche uma função ideológica e serve ao interesse de classes. É impossível não reconhecer isso. Ou seja, há psicologias, na perspectiva de Leontiev, que servem para libertar o ser humano, para proporcionar que esse ser seja capaz de agir em sociedade, de se desenvolver em sociedade, e há outras que, pelo contrário, visam reproduzir a sua dominação. Bom, ali na introdução ele diz: quando surgiu o behaviorismo, falavam dele como um fósforo que iria acender e fazer explodir um barril de dinamite. Depois disso, pareceu que não. Não o behaviorismo, mas a psicologia da Gestalt havia descoberto um princípio geral capaz de conduzir a ciência psicológica para fora do beco sem saída para a qual havia sido levada pela análise rudimentar, atomística. Finalmente, muitos ficaram com a cabeça virada com o freudismo, como se no subconsciente ele tivesse encontrado o fulcro que possibilitava levantar a psicologia e dar-lhe realmente vida. Então, o problema do Leontiev nessa obra é como que eu vou determinar a formação da personalidade? O que de fato pesa na personalidade? É o inconsciente? É o estímulo e as respostas do behaviorismo? E ele vai trazendo algumas confirmações que mostram que há um pouco de cada coisa, né? Há um pouco de cada coisa. Não é possível eu delimitar o que é a personalidade, o que é a atividade consciente. As linhas são muito tênues, se é que elas existem de fato. Nos capítulos 4 ali, perdão, capítulo 5, o que de fora parece serem ações que têm seu próprio significado para o ser humano, revela-se, pela análise psicológica, como algo diferente, especialmente que são apenas meios de atingir objetivos, sendo que o motivo real parece residir num plano de vida completamente diferente. Aqui eu posso citar a questão da dominação cultural. Você tem a impressão que é você quem decide, que é você que está fazendo isso, que você sabe como está vivendo, porque levanta todo dia aquele horário, quando na verdade você é quase se fosse um títere envolto em uma rede de relações. Claro que há uma boa dose de autonomia, mas nós não temos a autonomia que nós pensamos ter, né? É o que o Freud traz lá num livro chamado Mal-Estar na Cultura ou Mal-Estar na Civilização, né? Ele nos diz assim: o homem ele teve que abdicar um pouco dessa ideia de liberdade e autonomia. Claro, o Freud diz de uma maneira mais bonita, não estou citando aqui a citação dele à risca, mas ele diz que nós decidimos bem menos do que achamos, né? Somos bem mais determinados do que livres. As bases reais da personalidade humana não residem em programas genéticos depositados nele. Eu já comentei isso reiteradas vezes. Nem nas profundezas de sua disposição e de suas inclinações naturais. Nesse pedaço de frase, ele ataca tanto o freudismo como o Piaget. Nem mesmo nos hábitos, conhecimento atacou o behaviorismo, sabedorias adquiridas por ele, incluindo a aprendizagem profissional, e sim naquele sistema de atividades que é realizado através desse conhecimento e dessa sabedoria. Então, ele está dizendo aqui que nós seríamos, em parte, definidos pelo tipo de trabalho, pelo tipo
de coisa do que nós fazemos. Por exemplo, eu exerço um trabalho intelectual como professor e, em parte, a minha personalidade pode ser encontrada nesse trabalho que eu exerço diariamente e que acabou tomando espaço em minha vida. Os nós que conectam as atividades isoladas são atados não pela ação de forças biológicas ou espirituais do sujeito que reside dentro dele, mas pelo sistema de relações na qual ele entra. Então, eu posso ter instâncias psíquicas, eu tenho, na verdade, muito do biologicamente dado, mas a construção do eu não está nem nas instâncias id, ego, superego, não está nem nas relações, nessa parte genética que nós temos, mas estaria no tipo de atividade que nós desempenhamos. Aqui, no capítulo 4, é interessante para você perceber o tanto que a psicologia dele é de fato revolucionária. Para um homem que passa fome, a comida na realidade deixa de existir na sua forma humana e, consequentemente, a necessidade de comida passa a ser desumanizada. Porém, se isto prova alguma coisa, então é apenas que o homem pode ser reduzido pela fome a uma condição animal e não diz exatamente nada sobre a natureza de suas necessidades humanas. Ou seja, o que nós temos hoje, quando nós pensamos em alimento? Você pensa em gosto, em como fazer. Há uma cultura de você usar o prato X, usar a talher tal, tempero Y. O que o Leontiev está nos dizendo na citação? Que o meio nos modifica tanto, a nossa situação social nos modifica tanto, que ela pode nos reduzir à condição de animal. E aí eu me permito usar um exemplo aqui, não sei se vocês lembram de um acidente de avião, caíram, eu não lembro em qual cordilheira, agora me fugiu, mas eu acho que é na América Latina, em uma cordilheira específica aí, extremamente gelada. As pessoas viam que iam morrer de fome e tiveram que se alimentar de restos, de cadáveres. Ou seja, eles se comportaram bem semelhante a alguns animais. O que o autor está nos dizendo? Dependendo da circunstância, da forma como somos socializados, o nosso comportamento pode se modificar tanto que as nossas ações serão classificadas como selvagens, como não humanas, como o caso do homem que passa fome, que está em condição totalmente subhumana, que a alimentação já não é mais nós alimentamos sim para suprir nutrientes, mas você não precisa olhar para mim para você perceber que eu como muito mais que as minhas necessidades biológicas solicitam. Você não precisa olhar para a tua geladeira, olhar para você, que você sabe que você come muito além do que você precisaria. Então o alimento para nós tem uma condição cultural. Eu faço um bolo, às vezes gasto para fazer um bolo e a parte de nutrientes do bolo sai muito mais cara do que se eu fosse comer uma fruta, uma proteína X, justamente para compensar o meu gasto de energia que eu vou ter ao longo do dia. Eu não preparo o meu alimento pensando no gasto de energia. Eu preparo, ou pelo menos a maior parte de nós, prepara esse alimento em função do gosto, da tua condição financeira, ou seja, o alimento passa a ser parte da cultura. Quando o homem passa fome, ele é desumanizado. A necessidade de alimento o reduz à condição animalesca. Ele pode perder bons hábitos, pode atacar um ao outro, pode violentar, pode fazer coisas muito similares ao comportamento do animal mais selvagem. Vá lá na natureza e veja um leão caçando. Diante da fome ele vai matar sem pensar duas vezes. Então é isso que ele está dizendo, como que a personalidade ela não está circunscrita biologicamente. Se tivesse biologicamente, mesmo diante da fome, o cidadão iria se comportar como um gentleman, não seria afetado por esse sentimento destruidor que vai corroendo-nos internamente. Ele permaneceria agindo como um humano normal. Não é assim que acontece. Pode acontecer que, se pusermos um dos pratos na balança as necessidades vitais humanas fundamentais e no outro suas necessidades superiores, então suas necessidades superiores podem muito bem pesar mais do que as necessidades vitais. Aqui ele está dizendo que necessidade superior de existência, objetivo de vida,
são coisas que pesam também na formação do humano. Capítulo 5 ali, o processo de formação da personalidade pode ser representado como um desenvolvimento da vontade, e isso não é acidental. Os autores que consideram a vontade como um traço mais importante da personalidade, do ponto de vista empírico, estão certos. A vontade é, por exemplo, eu quero fazer isso, eu estou estudando para fazer aquilo. É esse tipo de vontade que ele está falando. Não é aquela vontade que o Freud fala, é outro tipo de vontade. A vontade é uma das expressões da personalidade. Vontade é o que eu posso escolher. Você percebe que no dia a dia algumas coisas você consegue escolher. É isso que ele está dizendo. Uma coisa se torna evidente, especificamente o fato de que, em cada virada na sua forma de vida, ele precisa livrar-se de algo, confirmar algo em si, e ele deve fazer tudo, não simplesmente submeter-se ao efeito do ambiente. Um exemplo, um cidadão que ele é machista, que ele é criado como machista. No meu exemplo próprio aqui, agora me coloquei no exemplo sem querer. Você é criado numa família machista, preconceituosa, homofóbica. O que acontece? Quando você tem a percepção que aquilo não condiz com esse eu que está formando, que está tendo acesso a conhecimento, você precisa jogar muito daquelas coisas. Você tem um rompimento traumático com algumas circunstâncias. Quando o indivíduo evolui, ele tem um rompimento com algo. Você não aceita mais aquilo. A pessoa que estava num relacionamento abusivo, largou aquele relacionamento, ela tem um rompimento com ela mesma, com os valores, com a autopiedade, enfim. A cada transformação, nós deixamos algo para trás. Não é possível carregar todas as nossas experiências em nossa vida. Você surtaria. Cada fase você precisa deixar algo para trás, de tal modo que você não consiga mais entrar naquela fase, né? Quando você olha 10, 20 anos atrás, como que eu pude fazer tal coisa? Não é que você não pode fazer mais, é que você desvencilhou aquela base, aquele eu que estava naquela sociedade foi modificado. A sociedade te modifica em dada maneira. Se você vive numa sociedade fechada, interiorana, a tendência é você ficar fechado também naquele ambiente. Mas conforme você vai ampliando os teus horizontes, automaticamente, não automaticamente, paulatinamente você vai abandonando alguns conceitos, algumas formas de vida, e um pouco do seu eu é abandonado para que um outro eu chegue e tome conta. Página 15, para finalizar a obra, a estrutura da personalidade não se deve nem às riquezas de conexões entre o homem e o mundo, nem ao grau em que elas estejam arranjadas em hierarquias. Sua caracterização reside, isto sim, nas correlações dos diversos sistemas desenvolvidos pelas relações de vida que geram conflito entre elas. Às vezes, este conflito ocorre em formas extremamente imperceptíveis, ordinariamente dramáticas, por assim dizer, e não perturba a harmonia da personalidade ou seu desenvolvimento. Afinal, uma personalidade harmoniosa, não é de forma alguma uma personalidade que não conhece nenhum tipo de luta interna. Às vezes, entretanto, essa luta interna se torna a coisa principal que determina toda a constituição do homem. Essa é a estrutura da personalidade trágica. Eu vou ler o restinho aqui para poder comentar de uma vez só. Cuidadosamente observado é o processo de desenvolvimento nas crianças da avaliação dos outros e de si próprias, na qual as características físicas são isoladas primeiro e então características psicológicas e morais são adicionadas a essas. Bom, ainda ficou a conclusão ali, tá? O que ele está dizendo? O Leontief está falando de personalidade. Eu não sei se você percebeu aqui, ele fez um resgate de tudo que os autores falaram sobre personalidade. Essas duas obras que eu vou comentar, essa e a outra, é essa linha. Ele, falaram isso, falaram aquilo. Para tentar chegar a uma conclusão que ele não chega de modo fácil. Ele está dizendo que, embora você seja afetado pelo meio, conforme eu já lhe disse ali para vocês, você vive num ambiente fechado, você tende a ser fechado. Você não é determinado. Você pode estar num ambiente conservador e dar um estalo de uma hora para outra ali, você perceber que aquilo não te agrada, que aquilo não corresponde mais com você. A forma de vida agressiva que você foi criada
pode produzir um cidadão muito amável, um cidadão que é criado de forma amável pode se tornar agressivo. Então não há uma linha específica para julgar o que atua de certa maneira, o que atua de outra maneira. É uma construção que ela é afetada de várias formas e que varia de indivíduo para indivíduo. Por isso o perigo de querer classificar esses indivíduos a prioristicamente. Eu consegui fazer tal coisa, por que fulano não consegue? Porque é outra organização genética, porque é outra organização cultural, outra disposição. Nós, apesar de sermos todos iguais, nessa bandeirinha assim que nós gritamos para o mundo, existem diferenças, assim, um abismo de diferença entre um e outro, seja interna, seja de ação. Por isso o comportamento tende a variar. Fala sobre as crianças. Como que as crianças se relacionam no início? Elas passam a olhar as características físicas umas das outras para ver se aquelas pessoas são belas, se elas são bonitas, se são agradáveis. A criança vai te chamar de feio, de feia, sem ter vergonha. E aos poucos, quando ela supera esse primeiro contato pelo físico, ela vai valorizar o aspecto moral, a amizade, como que o colega age. E nós ainda temos muito disso. Quando você me viu entrar na sala pela primeira vez, provavelmente você fez um pré-julgamento da minha roupa, do que eu estava falando, da forma que eu era. E aí no convívio, que nós não tivemos esse ano, você vai construindo uma nova forma de me compreender. Bom, então aqui ele fala, isolou o nível biológico, no qual aparece um ser físico natural, o nível psicológico, no qual aparece um sujeito da vida, e o nível social, no qual aparecem relações sociais objetivas. Então a psicologia está englobada nesses níveis. Pega o aspecto biológico, que é importantíssimo para a percepção, para as estruturas que são construídas, pega a questão psicológica, pega a questão social. Tudo isso faz parte, né? Não podemos nos distrair do fato que esse centramento ocorre no nível social, ocorre na sociedade, da mesma forma que esse nível é destinado ao humano, da mesma forma que o ser humano é definido. O ser humano, então, é essa contradição ambulante, essa soma dos mais variados fatores que vão criar sua personalidade, mas em grande medida o Leontiev postula que a atividade que o ser humano desempenha vai influenciar progressivamente na sua personalidade.